Fala, minha gente, aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, direto dos Jardins Suspensos da Babilônia. Receba as flores que eu te dei. Veja que maravilha. Isso aqui é pra você que está lutando firme e forte aí atrás de um físico bacana, através de ter saúde. Flores pra você é o que nós desejamos. É claro que nós não poderíamos deixar de faltar na última e quarta e última edição da nossa série de 4 vídeos aliando nutrição à psicologia e psicologia à atividade física. Lembrando sempre a você, se puder, use o álcool em gel para evitar o Covid-19, certo? Estamos falando aqui diretamente do Jardim Suspenso, na Babilônia. E, claro, não poderia deixar de ter a presença do nosso brilhante psicólogo, Jonatas Amaral. Hoje eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre os reflexos da pandemia no nosso cotidiano, no nosso novo normal, porque assim, muitas pessoas elas estão mudando o comportamento, mas será que elas estão reconhecendo por que elas estão às vezes mais impacientes? Por que elas estão mais estressadas? Por que estão brigando em casa? Porque aumentou tanto o nível de ocorrências, né? Caseiras, vamos dizer assim. Por que é, está tendo um nível tão alto, por exemplo, de violência doméstica? E por isso aí eu quero passar logo a bola para nosso psicólogo, para que ele possa discorrer sobre esse assunto. Um prazer novamente, nosso quarto e último vídeo dessa série importante. Acredito que tem sido um bate-papo bacana, né? Muito importante. Jardim Suspenso, o que, é que a gente não faz por vocês? Né? E agradeço também a parte do brilhante. É porque a testa da nossa brilha aí. Deve ser por isso, né? Mas enfim, a gente falou um pouco no terceiro vídeo da questão da atividade física, né? Então, para você que não assistiu, dê um pulinho lá, vale a pena. Falamos sobre vigorexia, a diferença entre bulimia e anorexia, a questão da depressão e atividade física, práticas integrativas, e esse quarto vídeo para fechar a série maravilhosamente. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, né? Primeiro que a gente precisa pontuar que essa questão da pandemia modificou muito a rotina das pessoas do mundo, né? Do mundo. A gente não esperava, né? Tudo isso que a gente está vivendo. Para você ter uma ideia, dentro da graduação, por exemplo, da psicologia, e acredito que muitas áreas humanas, né? A gente sempre aprende e estuda a, a questão assim da interação, né? Socializar. De repente você se depara com uma situação como essa. Então tem sido um fenômeno muito novo para a gente. A gente aprende o tempo todo, né? A lidar com o outro, né? A estar com o outro. Sim. E de repente a gente começa a pregar distanciamento social, isolamento social, A falta de contato social. a falta do contato social, tudo aquilo que a gente sempre lutou contra, digamos assim, né? É o que a gente está vivendo agora. Então tem sido muito novo até pra gente, da área da psicologia. Artigos estão saindo agora, né, do que fazer, né? Como as pessoas têm reagido, né, a esse momento. O que a gente tem assim, de concreto, começar pelo lado positivo, é que geralmente diante de uma crise, de situações assim, as pessoas saem mais resilientes e humanas. A gente não sabe como é que vai acontecer no Covid-19. Isso não é só teoria, é verdade. É verdade. Inclusive, tem depoimentos da Segunda Guerra Mundial, né, pessoas que passaram por esse episódio, que saíram mais resilientes, ou seja, diante das dificuldades, né, diante daquilo que foi imprevisível, que não estava sob controle, né, dentro de um controle, as pessoas se adaptaram, as pessoas começaram a buscar oportunidade na dificuldade, né? E a questão da humanidade, porque você acaba reconhecendo a importância do outro. Sim, isso né? é. Então, foi isso que aconteceu, né? E a gente espera que tudo isso passe,
se Deus assim quiser, né, que passe e que a gente possa tirar uma lição. Mas enquanto a gente está vivendo tudo isso, toda essa dinâmica, toda essa modificação, de fato, tem as suas consequências, né? Tem acontecido situações realmente hediondas até, eu diria, né? Quando você fala desse fato, a gente sempre liga mesmo essa violência intrafamiliar, né? Então, os dados realmente têm aumentado cada vez mais, o número de divórcios, né? Também aumentar. Então, a gente acaba questionando, poxa, a gente vivia tanto no automático assim, a ponto de não conhecer quem está com a gente, a ponto da gente nem se conhecer, como é que a gente acaba reagindo nesses momentos de dificuldade, de irritabilidade, de estresse, né? Porque o isolamento e o distanciamento causa tudo isso porque nós somos seres sociáveis. Nós Mas aí nascemos que para viver em tá, sociedade. talvez o isolamento ele não gere a violência, o violentador, ele apenas revele o violentador. Perfeito. Olha só, Perfeito. que Perfeito. legal isso, né? Quer dizer, Exato. que terrível. Perfeito. É legal a ideia, né? A ideia de poder pensar dessa gatilho, forma. Desse gatilho, exatamente. Você me fez lembrar, inclusive, até a questão do álcool das pessoas que bebem, né? Tem gente que fala assim, fulano fez isso aí porque estava bêbado, né? E na verdade o efeito do álcool ali ele só pode potencializar e revelar de fato quem a pessoa já é. É a mesma lógica que você usou agora para a questão desse isolamento. Então, pessoas que estão mais irritadas, pessoas que estão mais estressadas, né? Que estão impossibilitadas, inclusive, de realizar a prática da atividade física, né? Que não conseguem ir, não conseguem ir, enfim, não conseguem, né? Estar na academia ou em algum outro ambiente, né, da atividade física. O que isso tem gerado? Né? Justamente aquilo que é antagônico quando você está realizando essas atividades. A gente sabe que a atividade física diminui o estresse, né? A gente sabe que tem a questão que a gente comentou, né, no vídeo passado, de liberar serotonina, dopamina, então alegria, prazer, sensação de bem-estar. A gente sabe que tudo isso acontece, então de repente o sujeito se vê privado de tudo isso. E aí vem aquela outra questão que a gente também falou, a aceitação pelo corpo, pela estética. Tem gente que é muito ligado nisso. Bastante. E de repente também começa a perder, né, aquilo que conquistou e durante que demorou anos, bastante, né, a longo prazo. Então, assim, tudo isso tem impactado bastante as pessoas, né, emocionalmente. Tem gerado uma crise de ansiedade altíssima. E o Brasil, antes mesmo da pandemia, já era o país número 1 de diagnósticos de ansiedade, né, liderando todo mundo. Nós somos referência de uma forma disfuncional, negativa, digamos assim, no mundo com relação à ansiedade. E a pandemia também foi um gatilho para disparar ainda mais. Ainda mais também, o cara liga a TV, às vezes as pessoas ansiosas, e aí alguns têm fuga, de repente, liga a TV, aí vê o jornal Covidal, ou o Jornal Nacional, e aí só Covid e tal, morte, não sei o que, aí vai. Tem gente que vai ter fuga na comida, tem gente que vai ter fuga na rede social. Exatamente. Tem gente que vai ter fugas que na verdade não conhecia, pelo desespero, né? Exatamente. Então, foi como você bem falou no vídeo, né, os gatilhos, né? Porque é lógico que não é só o isolamento ou o distanciamento social que causa tudo isso que a gente está falando aqui, né? Um gatilho a mais, né? Mas vale ressaltar, não só a ansiedade, mas como pode ter um transtorno depressivo, transtornos alimentares, né? Então, pessoas que buscam de forma compulsiva no próprio alimento algum tipo de saciação, né? E geralmente é interessante também essa parte da compulsão, porque as pessoas desenvolvem comportamentos repetitivos para não dar tempo de pensar naquilo que é aversivo, ou para não entrar em contato com aquilo que é ruim. Então as pessoas começam a terem atos repetitivos, né? Então, seja na alimentação, de comer o tempo todo, seja limpando a casa o tempo todo, sabe? É um toque.
Pode gerar um toque também? Pode gerar um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Eu acho interessante quando a gente fala sobre isso, porque tem gente que fala assim, poxa, fulano tá demais ali, né? Tá cheio de energia, limpa a casa, faz isso, faz aquilo, tá nativa. Mas muitas vezes isso pode ser um sinal onde a pessoa está preenchendo todo o seu tempo justamente para não sobrar tempo para pensar naquilo que está sendo ruim, para aquilo que está sendo aversivo. Então eu começo a, de certa forma, desenvolver tarefas, multitarefas. Eu preciso preencher esse tempo a todo custo. A gente fica muito, as pessoas têm ficado muito ociosas, então precisa preencher o tempo todo, o tempo, para poder não dar tempo, né? Olha só a redundância, mas o tanto que essa redundância é interessante, para não dar tempo entrar em contato com aquilo que perturba, com aquilo que angustia. Então a gente precisa notar o grau de funcionalidade de cada coisa, né? Então não necessariamente uma pessoa que está desenvolvendo muitas tarefas é uma pessoa que está sabendo lidar com aquilo dali, né? A gente precisa analisar direitinho. Mas enfim, voltando um pouco para essa questão dos impactos psicológicos, além de todos esses transtornos gerados ou que são gatilhos que podem, né, de alguma forma, gatilhos que vão intensificar ou que podem intensificar esses transtornos, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente tem feito. E aí eu costumo falar o seguinte: tá num ambiente como esse, né, seja no distanciamento, seja na rotina que mudou, é muito interessante, primeiro, observar essa questão da mídia. Há um interesse por detrás disso, então até que ponto tem sido positivo, tem sido funcional as notícias que nós estamos vendo. Você sabe como se prevenir na altura do campeonato dessa, sim, né? Você sabe o que fazer. Então, pare e pense, né? O que é que vai agregar você ficar assistindo as estatísticas das mortes? Na frente da TV com um pote de sorvete sofrendo ali. Meu Deus, tá morrendo gente. O próximo sou eu, será que eu vou viver isso também? Vai acabar morrendo aí. É de fato, de repente, comer tanta gordura, tanta porcaria. Mas assim, a gente fala num tom de brincadeira, mas isso é interessante mesmo, porque assim, as pessoas estão tão preocupadas com a questão de não morrer do Covid, né? E é uma preocupação válida, não estou de forma alguma diminuindo isso, mas acaba se esquecendo que a gente também tem uma vida para ser vivida. Você não morre de Covid, você vai morrer de outra coisa. Morre de outras coisas. A fato, morte é um processo. De fato, você pode desenvolver uma obesidade, né? E aí, consequentemente, desenvolver doenças cardiovasculares, né? Você pode, muitas vezes, ter esses transtornos que a gente está falando aqui na parte emocional. Se você não sabe lidar com isso, você não busca alternativas para isso, né? Então, enfim, eu isolo, vamos supor, meu pai, né? Deixo meu pai totalmente isolado. E aí, de repente, porque ele é do grupo de risco, ele não morre do Covid, mas ele começa a desenvolver outras coisas que estão afetando a saúde dele. Então, até que ponto a gente pode estar pensando, né, nesse fenômeno, só que com uma ressignificação, né, com outro sentido. Poxa, eu tenho meu pai que é do fator de risco. Por que não pensar em uma prevenção, num distanciamento social, mas que ele possa desenvolver uma rotina, né, que faça sentido para ele e que seja menos agressiva emocionalmente do que está sendo agora, né? Como é que ele pode, dentro de um distanciamento, fazer uma atividade física para diminuir o estresse e para beneficiar também a sua saúde biológica, não só mental. A gente precisa pensar nessas alternativas nesse momento. Você que está assaltando a geladeira de madrugada durante o jornal Covidal, a polícia está atrás de você. A polícia sempre participando aqui dos nossos vídeos. Coisa maravilhosa. Pra gente ficar seguro aqui, né? Nesse ambiente aqui. É. Tem a questão também, só rapidamente, quando a gente está falando desse processo, poxa, objetivos factíveis, objetivos possíveis e a curto prazo. Estabeleça isso no dia a dia, nessa rotina desse Covid, sabe? O que é que eu posso fazer, mas não a longo prazo. Não aquele objetivo de, eu vou ler 17 livros, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, mas o que é que você pode fazer no seu dia a dia? Como é que você pode programar a sua rotina? Perfeito. Né? Uma rotina que faça sentido para você e que você possa realizar aquilo naquele dia. Né? Curto prazo, que seja possível de você fazer, respeitando o seu tempo. Não é porque Josué, né, ele consegue fazer 3 tarefas em X minutos que eu também tenho que fazer. Eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha singularidade, respeitando isso,
que é muito importante, né? E também, né, porque Josué vai desenvolver essas 3 tarefas, né? Vamos para uma leitura de um livro, assistir filme e fazer uma atividade física dentro de casa, que eu necessariamente tenho que fazer também isso aí. Eu descubro as minhas, né? É o que a gente falou lá no início, é transformar esse momento de dificuldade em oportunidade, né? De poder me descobrir, sabe? Inclusive, esses relacionamentos que têm sido abusivos, agressivos, é o momento de você poder ressignificar e pensar até que ponto isso vale a pena para a sua vida. Exato. Será que não é o momento de você mudar de contexto, de procurar uma ajuda, né? Será que, como o José falou aqui no início, isso só foi um gatilho para revelar quem a pessoa é, que está do seu lado? Então pare para pensar nessa sua qualidade de vida, né? A gente brincou aqui com a questão da polícia, mas de fato a gente se sentir seguro, a gente se sentir acolhido, isso Muito é um importante. fator, né, muito importante para a nossa saúde mental, né, para a nossa saúde emocional. Então é importante a gente prestar atenção em tudo isso, sabe? Então, e também se permitir, né, ao nada, inclusive. Tem gente que se cobra bastante porque sobrou um pouco mais de tempo para algumas pessoas, né? Para outras o inverso, o tempo ficou mais curto. Mas tem gente que se cobra bastante, como que a todo custo tem que preencher esse tempo, né? Ah, estou com o tempo sobrando, eu preciso preencher esse tempo. E quer preencher de qualquer forma. Então, Exato. por que não se permitir a você ter o seu momento de lazer, de descanso, né? De muitas vezes nem pensar em nada, simplesmente ouvir uma música, assistir um filme, brincar ali com seu filho, desenvolver alguma tarefa lúdica, né? Com sua família, algum tipo de interação, sabe? Ter o seu tempo. Não, e Existe outra uma coisa, diferença muito grande de solidão, sabe, para privacidade. A solidão ela não é opcional. Você acaba entrando em um contexto que você se vê só, não tem alternativa, né? E acaba de alguma forma ali tendo um sentimento de angústia, de desprazer. A privacidade ela é opcional, ela é uma escolha que você quer ficar sozinho naquele momento, talvez para digerir algo, né? Para pensar em algo, ou até para aproveitar algo, né? Então muitas vezes você precisa desse tempo também da sua privacidade, desse tempo do nada, digamos assim, para poder inclusive se observar, se conhecer e consequentemente realizar tarefas importantes e que fazem todo sentido para a sua vida. se você depois de assistir o Jornal Nacional está utilizando álcool em gel para evitar o Covid-19, tenha cuidado, não está enlouquecendo. Mas fora a brincadeira, gente, tem 2 ditados que fazem muito sentido para mim. O primeiro diz: toda longa caminhada ou corrida começa com o primeiro passo, né? Então é o que ele falou, não se começa um objetivo pelo nível mais alto, você pode iniciar pelo nível mais baixo. E depois tem gente que vive se cobrando: preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, passa o dia todo com isso na mente. E é aquela coisa da atitude, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então, se aquilo for importante para você, basta você colocar na sua mente que você pode e traçar meios para que você possa conseguir, né? E a terceira coisa não é porque fechou a academia do prédio ou da rua que a sua rua também fechou. Então, às vezes você tem a opção de ir caminhar na rua, né, do seu prédio, na rua do condomínio, na rua da sua casa, fazer uma atividade simplesmente ao ar livre, né? Não precisa estar. Tem em casa também a opção de vários vídeos no YouTube, né, de atividade física, vários profissionais devidamente capacitados, escolas gratuitas onde você utiliza puramente o peso do seu corpo. Isso aliado com alimentação bacana, né, bem equilibrada, com certeza vai gerar efeitos positivos para a sua saúde. Então, não vale a pena você viver sofrendo, né, se culpando: puxa, eu estou engordando, eu estou ganhando peso, não faço nada para mudar. Isso só vai te consumir e às vezes gerar uma outra doença, né? Quando você sabe que você pode trazer para si mesmo uma solução que está acessível. Exatamente. É uma questão simplesmente de cumprir sim com as normas, né, da prevenção, né, usar máscara, o álcool gel aqui que já está fazendo, que Jesus já está fazendo a propaganda, né? Enfim, todas essas orientações do distanciamento, evitar esse contato próximo das pessoas. Mas dentro dessas normas aí da prevenção, acredito que dá para fazer tudo isso aí, que são intervenções bacanas que você citou,
que ajuda muito o sujeito a lidar com essa situação, né? E as pessoas, como a gente falou também aqui, principalmente no início do vídeo, as pessoas que muitas vezes colocam toda a sua esperança ou, de certa forma, todo o seu investimento emocional no seu corpo, é o momento também de parar para refletir nisso, né? Será que isso de fato é a única coisa que pode completar você, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que, com essa perda que está acontecendo, da massa muscular, achando que a mulher vai largar e tudo mais. exatamente, né? Pode assim estar criando uma culpa muito grande, né? E automaticamente poder até deprimir o humor, né? Isso só está revelando o que é a falta de alternativas que esse sujeito tem, de um repertório muito curto, né? De possibilidades de bem-estar, de lazer. Então é o momento de você transformar tudo isso em uma oportunidade. Uma oportunidade de refletir, de pensar, poxa, só é a academia, né, que é o meu espaço de interação, que eu posso me socializar, só é o meu corpo que traz esse prazer. Então, assim, é o momento de você parar e refletir nisso. E gente que diz, né, esse negócio de beleza interior é coisa de decorador, o negócio tá fortão. Nem sempre, né? Exatamente, nem sempre, né? Muito pelo contrário, aí muitas vezes você está lá fortão, seu exterior está bacana, mas o interior está precisando de fato de ser aí reconstruído, fortalecido, exatamente. E através dessas descobertas, desse autoconhecimento, de poder realizar essas perguntas para si, é que você pode de fato estar descobrindo aí novos caminhos, né? Então, se eu piso em um só lugar e esse lugar sai, eu acabo desmoronando, caindo, né? Mas se eu tenho vários lugares que eu posso estar pisando, se um sai, eu tenho um outro. Então, para você que só tinha uma academia como alternativa, como um único lugar de socializar, o seu corpo como uma única fonte de bem-estar, de se sentir bem, é o momento de parar para pensar, sabe? Por que não descobrir outras alternativas? Por que não abrir esse leque, né? E desenvolver dentro do possível esses objetivos que nós falamos aqui, né, que Josué apontou muito bem: uma atividade em casa, né, uma atividade fora, dentro das normas, né, tendo a prevenção de forma correta, né, podendo estar fazendo isso para o seu bem-estar, né. E uma outra questão, para que a gente introduziu lá no início, esse grau de irritabilidade, a pandemia pode ser um gatilho, sim, mas observe a sua vida, você que tem se sentido dessa forma, né, muito irritado, muito agitado. Será que de fato só foi o isolamento, esse distanciamento que está causando tudo isso? Ou tem outras coisas por detrás, né, que você precisa estar analisando? Acho que fica a dica aí para poder refletir, para poder pensar um pouco e, quem sabe, traçar novos caminhos, né? A gente só adquire novas consequências, a gente só pode vivenciá-las, né, quando a gente também tem novos comportamentos, novas atitudes. Nós precisamos ser honestos na autoavaliação e aprender a se aceitar, né? Seu físico pode não estar no melhor dos shapes, né? Mas você também não precisa se revoltar contra o mundo e contra a vida, porque o seu bíceps não mede mais 44, agora ele tem apenas 42, né? Exato. Então o mundo não acabou, a gente precisa aprender a aceitar as frustrações e as dificuldades da vida, porque faz parte do processo, né? Exatamente. Uma pessoa que não sabe se aceitar por causa da aparência exterior, quanto mais o resto, né? Exatamente. E são pessoas que provavelmente ao longo da sua história de vida não souberam, né, lidar com frustrações, com não deu certo, sim. né? E aí acaba desenvolvendo, digamos assim, essa sensibilidade, ou falta de sensibilidade, melhor dizendo, para a frustração. Então é um momento de fato de poder parar para pensar nisso aí, de refletir. E eu acredito que a pandemia está trazendo essa oportunidade, né, das descobertas. Tem gente que fala assim, poxa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo e não tenho tempo, né? E agora com o tempo, será que não dá para fazer? Né? Poxa, eu queria tanto ficar mais com minha família, mas esse corre-corre, a gente vivia tanto no piloto automático que de repente parou. E cadê você fazendo aquilo que você tanto falava que se tivesse tempo faria? Será que agora não é a oportunidade, né, de estar fazendo? Então a gente precisa trazer essas reflexões para a gente poder também, obviamente, trazer ressignificações importantíssimos,
né, nas nossas vidas e que a gente de fato precisa centrar, analisar para colocar em prática. Maravilha. Gente, assim nós finalizamos a nossa quarta e última edição, o último vídeo, né? Nós abordamos então os temas vigorexia, a diferença entre bulimia e anorexia, a questão da prática integrativa, exercício físico no combate, né, à depressão. E por último, nós falamos hoje sobre a pandemia, aqui direto do Jardim Suspenso da Babilônia, né, trazendo flores para você, né, claramente. Queria agradecer profundamente ao nosso psicólogo Jonatas Amaral, ou se você tiver algum interesse por buscar informação, tem algum Instagram, alguma... Eu sou péssimo de rede social, viu? Mas eu tenho Facebook, né? Acabou não acessando muito, mas tem o Facebook, Jonatas do Amaral Menezes. Faz atendimento pela internet também? Faço atendimento online, né? A gente usa aí os aplicativos, tanto o Duo, né, quanto alguma chamada de vídeo, algum aplicativo que nos permita, né? Hoje em dia é a coisa mais banal que tem aplicativo de chamada de vídeo. Exatamente, né? Faço isso e aí pode estar entrando em contato. Tem um número, passo o número. Pode passar o número. É 71 993 08 2277. E a gente também pode estar esclarecendo algumas dúvidas, né? Tem e-mail também, John, JHON_Menezes, com Z, @hotmail.com. A gente também pode estar esclarecendo algumas dúvidas lá. Pois é, gente. Se você descobrir a maravilha que é você poder se consultar com um psicólogo bem qualificado, você vai ver que vale muito a pena. É algo que você nunca mais vai ter vontade de deixar, né? Isso independente de você estar passando por dificuldade ou não, né? Um tratamento é sempre bem-vindo, uma maneira de você poder expor os seus segredos, né? De forma totalmente confidencial. Exato. E com total liberdade de você poder falar aquilo que você sente e se autodescobrir. Isso. Sem julgamentos, né? A intimidade totalmente preservada e a oportunidade de se conhecer, de se descobrir, né? Autoanalisar para poder aí ter uma vida mais funcional possível. Você descobrir os prejuízos e ter a oportunidade de se reposicionar diante deles. Maravilha, gente. Então eu quero agradecer a você que assistiu a nossa série de 4 vídeos que nós fizemos. Deu muito trabalho viajar para cada local que a gente pegou o avião, cada dia estava em um lugar, fuso horário, você não tem ideia de como é isso. São 11 horas da noite já vai dando, mas foi um prazer fazer essa gravação juntamente com o Jonatas, mais uma vez agradecendo a ele pela disposição, pelo trabalho que a gente teve. A gente sempre pede que você dê o joinha. Se você estiver assistindo pelo Instagram, basta acessar o YouTube para você assistir os outros vídeos que nós gravamos, tá certo? Com todas as informações aí que eu acabei de listar. Agradecer a você, querendo pode se inscrever no canal, querendo mais informações sobre suplementos também. Nós temos o nosso Instagram, JNutri Suplementos, além do YouTube. Então, queremos agradecer a você e a gente se vê numa próxima. E que vale super a pena, viu? Todos esses produtos aí. Eu sou usuário, né? Minha esposa ainda mais. Vale super a pena, bons resultados, né? Sem falar dos benefícios aí, vale a pena, viu? Entrar na página aí que vale super. Você vai ver que vale muito a pena. Vale muito. Obrigado, viu? Valeu, obrigado minha pelos gente. convites. Tranquilo. Na próxima parceria é com ele. Tá certo? Valeu, gente. Gente, boa noite. Na verdade, um bom dia, boa tarde. Mas é importante que você esteja sempre ligado aí na gente. Valeu, um abração.